Olá! Para quem está querendo começar a investir, mas se sente, sei lá, meio perdido com tanta informação, este aqui é o ponto de partida ideal. O que a gente fez foi pegar os conselhos dos maiores especialistas em finanças do Brasil e juntar tudo num plano bem claro, bem direto, pensado para quem está começando do zero mesmo, do zero absoluto. Então vamos lá. Essa sensação, né, é muito comum. Essa frase da Bruna Souza é ótima, porque mostra que até os grandes especialistas começaram exatamente onde muita gente está agora, com dívida, com pouco dinheiro, mas com aquela vontade, aquela urgência de começar. Ninguém começa lá em cima. É um alívio saber disso. Pois é, essa é a grande questão, não é? Tem dívida, tem pouco dinheiro para investir e a quantidade de informação por aí é simplesmente gigante, chega a sufocar. Então, por onde é que se começa? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos transformar toda essa confusão num caminho claro e, o mais importante, prático. Ok, seção 1. Construindo a fundação. É isso aí. Porque, pensa bem, antes de querer multiplicar o dinheiro, a gente precisa construir a base, o alicerce que vai sustentar todo o crescimento lá na frente. E olha só que interessante. O primeiro passo, na verdade, não é investir, é gerenciar a dívida. E nisso todos os especialistas concordam, é unânime. Sabe por quê? Porque dívidas com juros altos, tipo cartão de crédito, cheque especial, elas crescem numa velocidade muito, mas muito maior do que qualquer investimento que alguém consiga fazer. Então o foco inicial tem que ser nelas, não tem jeito. Mas calma lá, nem toda dívida é igual. E é aqui que a coisa fica interessante. Existe a tal da dívida cara e a dívida barata. A dívida cara é aquela que empobrece, que come o dinheiro. Pensa no cartão de crédito, no cheque especial, os juros são absurdos. Essa é prioridade máxima. Já a dívida barata, como o financiamento imobiliário com juros baixinhos e fixos, essa dá para gerenciar, dá para ir pagando enquanto se investe, porque a chance do investimento render mais que o juro da dívida é bem grande. O segredo todo está em saber priorizar. E aqui vem uma virada de chave, uma mudança de mentalidade bem importante. O jeito antigo de pensar era super linear, sabe? Primeiro quitar tudo, depois juntar a reserva de emergência para só então começar a investir. Só que a abordagem mais moderna, que gente como Perini e a Bruna Souza defendem, é outra. Ela diz que dá sim, e até melhor, fazer as coisas em paralelo. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Basicamente, existem dois grandes caminhos. O primeiro é o método mais tradicional, focar 100% na reserva. É seguro? É, mas pode levar anos. E aí, convenhamos, a pessoa desanima. Já o segundo, o método paralelo, que a Bruna Souza fala muito, é diferente. A ideia é molhar o pezinho nos investimentos enquanto a segurança é construída. Por exemplo, de cada R$ 100 que sobram no mês, 20 vão para a reserva e 80 já vão para os primeiros investimentos. Isso é genial porque mantém a motivação lá em cima e a pessoa já vai aprendendo na prática. Beleza. E onde é que se guarda esse dinheiro da reserva? A regra aqui é super simples: segurança e liquidez. O que isso quer dizer? Que tem que ser um lugar onde o dinheiro não vai sumir e de onde se pode tirar a qualquer momento, sem complicação. As opções que todo mundo recomenda são essas: Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária que paguem pelo menos 100% do CDI, que é tipo a taxa de juros base da nossa economia, ou até aquelas contas digitais que rendem alguma coisinha. O objetivo aqui, gente, não é ficar rico com esse dinheiro, é ter paz de espírito. Ok, vamos para a seção 2, a primeira carteira. Agora sim, com a base sendo construída, a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão. A que todo iniciante quer saber. Tá, mas onde eu coloco o meu dinheiro? Olha que legal isso. Esse aqui é o objetivo final, o ponto de chegada. É uma ideia inspirada na rodela da riqueza do canal A Cara da Riqueza. Uma carteira ideal, bem diversificada, tem esse equilíbrio, 25% em cada uma dessas 4 grandes áreas. Por que isso é tão importante? Porque protege a carteira. Se um setor vai mal, os outros seguram as pontas. No fim das contas, isso optimiza a relação entre risco e retorno. Pensa nisso como o mapa do tesouro da jornada de quem investe. Certo, o mapa é lindo, o objetivo tá claro. Mas e o primeiríssimo passo? Para quem está começando agora com pouca grana, ninguém começa com essa pizza perfeitamente dividida, né? Então, como é que se começa do jeito certo, de forma simples e que funciona? Bom, os especialistas mostram que existem basicamente 2 caminhos comprovados. O primeiro, que o Primo Rico fala bastante, é o da simplicidade total. Começar com ETFs. Pensa assim, com uma única compra de BOVA11, a pessoa já está investindo nas maiores empresas do Brasil. Com IVVD11, nas 500 maiores dos Estados Unidos. É diversificação na veia, instantânea, sem precisar quebrar a cabeça analisando empresa por empresa.
Já o segundo caminho, mais na linha do que a Bruna Souza sugere, é um pouco mais mão na massa. É escolher uns pouquinhos ativos de alta qualidade. A grande vantagem aqui, o aprendizado. É um jeito de começar a entender de verdade como as coisas funcionam. E para esse segundo caminho não ficar só na teoria, olha só esses exemplos que os especialistas dão. Uma ação brasileira, como a Itaúsa, que é uma holding, ou seja, uma empresa dona de outras empresas gigantes super estável. Um fundo imobiliário como o GAR11, que é um fundo de galpões de logística com contratos bem longos, o que dá uma baita previsibilidade. E na parte internacional não tem erro, o IVVB11 continua sendo o jeito mais fácil de começar. A ideia é essa, começar com ativos rocha, sabe? Para ir aprendendo sem passar grandes sustos. Muito bem. Seção 3, a estratégia de crescimento. Porque começar é uma parte, mas continuar e crescer é outra, né? Agora o foco é nos princípios que levam ao sucesso no longo prazo. E se liga nesse número, 99%. É isso mesmo. Para quem está começando, 99% do sucesso vem simplesmente do hábito. O hábito de poupar e investir todo santo mês. No comecinho, o valor que se aporta todo mês tem um impacto muito maior do que a rentabilidade dos investimentos. O hábito é tudo. E esse hábito se sustenta em 3 pilares. Primeiro, consistência. Aportar todo mês, faça chuva ou faça sol. Não importa o valor. Segundo, diversificar. Não apostar todas as fichas num setor só. É ter um pouco em bancos, um pouco em energia, em saneamento, porque aí se um setor tropeça, os outros ajudam a segurar a carteira. E o terceiro, que talvez seja o mais poderoso de todos. Reinvestir tudo. Os dividendos, os aluguéis dos fundos imobiliários, não é para sacar e gastar. É para comprar mais ativos e fazer a famosa bola de neve crescer cada vez mais rápido. E essa frase do Howard Marks, nossa, ela resume perfeitamente a parte mais difícil de todas. Depois que se monta uma boa carteira, o trabalho mais importante é não fazer nada. Ficar parado. Porque, vamos ser sinceros, o mercado vai cair. As notícias vão ser apocalípticas. E o grande desafio é resistir àquele impulso, àquela coceira de vender tudo no fundo do poço. Isso me lembra uma história, que é quase uma lenda no mercado, sobre um estudo da corretora Fidelity. Eles foram pesquisar quais eram os clientes com os melhores resultados, a maior rentabilidade. E a resposta é inacreditável. As contas com o melhor desempenho pertenciam a pessoas que já tinham morrido. É sério. E por quê? Simples. Porque elas nunca entraram em pânico. Nunca venderam na hora errada. Elas só ficaram paradas. Enfim, chegamos na seção 4, o jogo de longo prazo. E a pergunta é, qual é a grande recompensa por toda essa disciplina, por toda essa paciência? Bom, é aqui que a mágica acontece de verdade. Dá uma olhada nesse exemplo que foi adaptado de uma simulação do Bruno Perini. Imagina alguém investindo R$ 1.500 por mês. Nos primeiros anos, o crescimento é constante, mas parece meio lento, né? Mas olha o que acontece ali depois do ano 15. A curva, ela empina de um jeito absurdo. Por quê? Porque o dinheiro começou a trabalhar sozinho. Os rendimentos começaram a gerar mais rendimentos. Em 25 anos, esse esforço constante pode virar o equivalente a R$ 1 milhão em valores de hoje. É impressionante. E o motor por trás dessa curva maluca é esse conceito aqui, juros compostos. É a tal da mágica dos investimentos. Em resumo, é o juro sobre juro. É o dinheiro que o próprio dinheiro que já rendeu começa a render também. É por isso que o tempo é o ingrediente mais valioso dessa receita toda. Pensa que cada real de rendimento que é reinvestido vira um novo funcionário trabalhando para quem investe 24 horas por dia. E isso nos leva à conclusão mais libertadora de todas. De verdade. O fator mais importante não é tentar ser um gênio e acertar a próxima ação que vai explodir. Não é isso. É o tempo que se passa investindo, com o dinheiro no jogo. O maior superpoder que o investidor pode ter é simplesmente começar o quanto antes e deixar o tempo e os juros compostos fazerem todo o trabalho pesado. Então, para fechar, o ponto crucial é este. Os próximos 10, 20, 25 anos, eles vão passar de qualquer jeito. Isso é um fato. A verdadeira pergunta não é se o tempo vai passar, mas sim o que terá sido construído ao final desse tempo. A pessoa vai estar num lugar diferente ou vai estar exatamente no mesmo ponto de partida? A escolha, no fim das contas, começa hoje.